Não jogue sua vida fora. É o tema da mensagem à luz de 2 Crônicas 21. Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, até rimou, ele escreveu uma valiosa obra sobre a vida de Dom Pedro II. Recomendo a vocês. É um clássico. O Imperador no Exílio. O texto foi escrito na França, final do século XIX, e narra os últimos dias do imperador Dom Pedro II. E no livro duas coisas ficam evidentes. Primeiro, o amor de Dom Pedro II pelo Brasil. Ele amava o seu país. E segundo, a intensa saudade que ele tinha da sua pátria e do seu povo. Ele foi exilado, numa situação circunstancial muito adversa, uma nódoa na nossa história e, para muitos, o início do fim. O Brasil, se fosse uma monarquia constitucional, seria outro país. Pois bem, na França, ele veio a falecer no dia 5 de dezembro de 1891, aos 66 anos, relativamente novo. O cortejo fúnebre tomou as ruas da cidade. Ele foi velado na igreja de Madeleine, no coração de Paris, chefe de Estado de toda a Europa. Ele tinha parentesco com várias cortes na Europa. Foram ali se despedir e homenagear Dom Pedro II, o último imperador das Américas. E aqui, um jornal no Rio de Janeiro noticiou o espírito do povo, que não participou daquela aventura de 15 de novembro de 1889. O jornal noticiou o seguinte: o povo beijava, com lágrimas do maior sofrimento, o retrato do monarca, notando-se em todos os presentes a mesma dor profundíssima. Um homem culto que serviu seu país com integridade, um chefe de Estado honesto, desapegado a vaidades e ambições malignas, Dom Pedro, de fato, deixou saudades. O rei sobre o qual nós vamos falar hoje, o rei Jeorão, é o retrato oposto de Dom Pedro II. E na história dos reis de Judá, ele se destaca pela maneira perversa como viveu e pelo modo trágico como morreu. Observe, acompanhe a leitura. 2 Crônicas 21, verso 20. Está aqui o epitáfio dos piores reis de Judá. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e foi sem deixar de si saudades. E sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Não há coisa mais triste a ser dita sobre uma pessoa do que esta: morreu sem deixar saudades. Isso quer dizer que as pessoas não tinham nenhuma afeição por ele. Sua morte não foi lamentada. Na verdade, o mundo ficou melhor sem aquele rei, sem Jeorão. E o epitáfio, observe, não há elogios aqui, não há nenhuma descrição honrosa, muito pelo contrário. É uma coisa inédita na história, na galeria dos reis de Judá. Se foi sem deixar saudades. Há um verso no livro de Provérbios que eu gosto muito, diz assim: a memória do justo será abençoada. A memória do justo será abençoada. Mas Jeorão não era justo, ele era um ímpio. Uma das piores biografias da história dos reis de Israel. No entanto, esse homem, quando você vai fazer a leitura da história dele, ele teve todas as condições e as possibilidades para ser um homem decente, honrado. Ele poderia ter deixado uma grande contribuição para o seu país, poderia ter vivido de maneira honrosa, digna. No entanto, não foi o que aconteceu. É sempre bom lembrar que essa história que nós vamos compartilhar não é uma ficção. Está registrado no livro de Crônicas. Portanto, Jeorão é uma pessoa que nasceu, cresceu, ele teve pai, mãe, irmãos, ele tem um lugar na história. E nós podemos aprender muito com os desacertos dele. Biografias são importantes porque nós podemos aprender com as virtudes daqueles que nos precederam, mas também com as suas nódoas, com seus erros, com seus desacertos. Mas antes de mostrar aos irmãos quais foram os erros básicos que levaram esse homem a um fim tão trágico, para que fique mais evidente ainda que ele não é vítima, não foi vítima, mas
um agente das suas próprias escolhas, deixa eu mostrar aos irmãos pelo menos 2 grandes privilégios que ele teve, mas não aproveitou. Primeiro, antes de tudo, ele era filho de um pai piedoso. O pai dele chamava-se Josafá, um homem temente a Deus, um dos grandes na história dos monarcas de Israel, um homem que andava com Deus, querido pelo povo, íntegro, temente, e além de ser alguém virtuoso nesse sentido, de um homem de piedade, que andava com Deus, que fazia o que era reto diante dos olhos de Deus, ele também foi um grande e um habilidoso monarca, do ponto de vista de estratégia, de crescimento econômico do país. Ele estabeleceu grandes reformas, mudanças em Judá. A nação era feliz tendo ele no comando, tanto nas questões de natureza espiritual, quanto também nas questões econômicas, né? O país avançou bastante com o rei Josafá. Então, Jeorão foi criado num ambiente onde ele viu na figura do seu pai um exemplo de homem piedoso e também de alguém que tinha governança, que tinha habilidade administrativa, alguém que serviu o seu país. Um outro privilégio que ele teve, que não aproveitou, ele era o primogênito. Hoje pode não ser muita coisa, mas à época a primogenitura era uma grande vantagem. Ele herdou o trono de Judá num período em que o reino estava no seu apogeu. Então ele recebeu por direito, por herança, o trono. Terras, ouro, prata, tudo isso ele herdou num percentual muito maior que seus irmãos. E na cultura oriental, o primogênito era um privilegiado. Meus irmãos, impressionantemente, a despeito de tudo isso, ele desperdiçou as oportunidades e jogou a vida fora. E o exemplo dele, ou o mau exemplo dele, continua sendo repetido impressionantemente por muitas pessoas. Não jogue sua vida fora é uma exortação a refletir sobre quais são os caminhos que nós estamos traçando, quais são os caminhos pelos quais nós estamos andando, porque a vida é uma só. E decisões, escolhas têm consequências. E há muita gente desperdiçando as oportunidades, jogando fora privilégios e oportunidades muito especiais e singulares. Bem, ele cometeu 3 grandes erros. Quais foram eles? Primeiro, um casamento errado. Uma escolha errada que lhe custou muito caro. Se você mantiver a sua Bíblia aberta e observar o verso 6, há uma descrição aí importante. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. O casamento dele foi um erro. Ele se casou com a filha de Acabe e Jezabel. Na verdade, o casamento dele foi um arranjo político, uma questão de Estado, um jogo de interesses entre 2 reinos, Judá e Israel. Então, a fim de consolidar a questão política, a estratégia, conquistar vantagem, os reis Acabe e Josafá concluíram que podiam fortalecer os laços deles através do casamento de seus filhos. Nesse particular, Josafá errou. E aqui nós aprendemos uma lição de imediato. Josafá foi um homem virtuoso, piedoso, um homem crente, temente a Deus, mas não era perfeito. Ele foi ludibriado por Acabe, e mais especificamente por Jezabel, que comandava Acabe, e ofereceu seu filho naquele casamento que era um arranjo político, e sem saber ou sem planejar isso, ele então arruinou tudo que construiu, colocando no trono um rapaz despreparado e casado com uma mulher que foi catequizada na escola de Baal. Porque observe, o reino do norte sofreu um processo de paganização. Acabe era um rei de Israel, que se casou com a mulher de Fenícia, Jezabel, que é famosa nas escrituras pela sua idolatria. Idolatria naqueles dias, né, o culto a Baal, ele era praticado, Baal é um ídolo forjado ali pelos fenícios, era um culto praticado e, em alguma medida, bastante propagado naquela região, e aquela mulher, ela não apenas trouxe o culto de Baal para dentro de Israel, mas ela levou o Estado de Israel a patrocinar
a idolatria. 900 profetas de Baal eram sustentados pela máquina pública de Israel. 450 profetas de Baal e 450 profetas de Astarote, outra divindade dos fenícios. Portanto, naquele período da história, o reino do norte foi completamente paganizado. Deus levantou vários profetas para denunciar a idolatria de Israel, dentre os quais o mais conhecido deles, o profeta Elias, mas Acabe seguiu seu caminho, sendo, portanto, orientado ali pela sua mulher, que no livro de Apocalipse é um símbolo de perversidade, de espírito ímpio. Pois bem, uma das filhas desse casal, Acabe e Jezabel, foi a pessoa com quem Jeorão se casou. E ele recebeu forte influência do Reino do Norte, que já estava a essa altura paganizado. Por isso o texto vai dizer no verso 6 que ele se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprovava. Qual o ponto aqui? O casamento ele foi instituído por Deus e é uma bênção. No entanto, o casamento pode ser uma tragédia e uma fonte de muitas angústias e lágrimas. Um mau casamento pode trazer problemas ao casal e às famílias envolvidas e, dependendo da situação, a um país inteiro. Basta observar a história. Quantas nações naufragaram a partir de casamentos errados de seus reis? Então foi através desse casamento que Jeorão se desviou de Deus, da família e do propósito de governar a nação de acordo com os propósitos de Deus. Razão pela qual o texto diz claramente que ele fez o que o Senhor reprovava. Então a filha de Jezabel já havia sido criada naquele ambiente pagão, idólatra, e naquele jogo perigoso, político, né, aquele casamento desastroso, havia uma atividade maligna, cujo propósito maior é sempre desviar as pessoas do caminho do Senhor. Uma das ciladas do adversário de nossas almas é o que tem sido chamado de casamento misto. Quando nós lemos o Antigo Testamento, logo no início, Êxodo, quando o povo ainda estava a caminho da terra, está escrito: abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te sejam por cilada. Deus, por meio dos seus profetas, em particular por meio de Moisés, e mais à frente confirmou por meio de Josué, sucessor de Moisés, que o povo de Deus, uma vez instalado na Terra Santa, na Terra Prometida, eles não deveriam casar os seus filhos com as mulheres daquela região. E qual era a questão ali? Não era uma xenofobia. É porque, via de regra, nesse processo de miscigenação, há também uma sincretização. Havia a absorção da cultura pagã e dos múltiplos ídolos já estabelecidos ali em Canaã. Então, era uma expressa ordem de que o povo de Deus se mantivesse numa postura de não casar os seus filhos com os filhos dos pagãos. Esse casamento misto, como de fato aconteceu na história, e acabou por vezes levando Israel a sérios problemas, como no caso do norte, foi uma estratégia usada para derrotar o povo de Deus. O povo caiu na idolatria, como Acabe, por exemplo, e há muitos exemplos dos custos da desobediência nesse campo. Sansão perdeu sua força, perdeu sua visão, perdeu sua vida por causa do seu envolvimento com Dalila, que era uma mulher pagã daquela região. Salomão foi um tolo ao se envolver com mulheres ímpias. Observe, não há sabedoria em desobedecer a Deus. E no Novo Testamento, Paulo, como bom judeu, conhecedor do Antigo Testamento, portador da revelação de Deus, ele escreve aos cristãos em Corinto, dizendo o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo, não cabe aqui tempo para expor os pormenores dessa passagem, mas o que Paulo está dizendo é que existe uma incompatibilidade.
E é uma expressa ordem para que o povo de Deus tome cuidado, porque desde o início a expressão usada é uma cilada, é um laço, vai ter implicações. O casamento misto oferece 3 possibilidades, do ponto de vista histórico, documental. A conversão do cônjuge incrédulo. Estudos indicam que 75% não se converte. O esfriamento espiritual do cônjuge crente, ou seja, a influência não é do cristão, é do não cristão. E a terceira, a solidão espiritual do cônjuge crente. Está desacompanhado. Portanto, eu queria fazer aqui, e vou deixar as aplicações ao final, mas de imediato, fazer 2 apelos aos irmãos. Primeiro, um apelo aos solteiros. Cuidado com quem você se envolve emocionalmente. Pense bem. Considere a palavra de Deus antes de tomar decisões. Sobretudo, uma das mais importantes da vida, que é o casamento. O coração é enganoso, é o que a Bíblia diz, e ele pode levar a uma decisão que vai gerar muitas lágrimas de tristeza. Gosto muito de um antigo pastor inglês do século XVIII chamado William Gurnall, quando ele dizia: nunca se una a alguém que se recuse a unir-se a Cristo. Então, o grande segredo, testado pelo tempo, aprovado pelas Escrituras, para um bom casamento é: procure alguém que ame mais a Cristo do que você. Porque o que sustenta um casamento não é a beleza do cônjuge, não é a gentileza do cônjuge, não são as posses, as condições. Essas coisas todas podem ajudar. Mas o que de fato sustenta um casamento é o compromisso da pessoa com Cristo. Porque as coisas passam, a beleza passa, o dinheiro pode faltar, a saúde pode faltar. Quando o cristão, comprometido com Cristo, tem uma aliança sob as vistas de Deus, ele mantém o pacto até o final. Então, a coisa mais sensata que um solteiro pode fazer é colocar as lentes do Evangelho, estabelecer os critérios certos para tomar decisões. O que a gente percebe hoje é que muitos solteiros no ambiente da fé usam critérios pagãos para fazer as escolhas. Então, vale sempre a pena olhar para as Escrituras e reorganizar os nossos critérios na hora de tomar decisões. E aqui também um apelo aos pais. Instruam seus filhos e orem pelo casamento deles. Mesmo aqueles que ainda estão, nem andam ainda, você já pode orar pelos seus filhos. O que está em jogo não é a felicidade de um casal, mas a missão de levar o Evangelho ao mundo. É interessante como as coisas mudaram. Então percebam, os pais fazem todos os investimentos necessários na vida dos filhos, cuidam, amam, zelam, procuram dar as melhores oportunidades, a melhor nível de educação e tal. E na decisão mais importante, os pais, numa atitude que já é do espírito do nosso tempo, a vida é sua, a escolha é sua, é contigo. Transferem aos filhos a responsabilidade de tomar a decisão. É evidente que a decisão última é do indivíduo, mas os pais cristãos precisam considerar o seguinte: o que está em jogo não é essa loteria, vai dar certo ou não. O que está em jogo é a causa do Evangelho. Um lar destruído, ele não tem condições de levar à frente a tocha do Evangelho. Portanto, casar os filhos no Senhor não é simplesmente promover o bem deles. Isso vai acontecer, mas o que está em jogo é a própria causa do Evangelho. Voddie Baucham Jr., um pastor da Geórgia, Estados Unidos, ele escreveu um livro interessante. O que você precisa ser para casar com a minha filha? Eu não tenho filha, mas eu li o livro e recomendo aos pais, sobretudo os que têm filhas. Ele tem 7. 3 são dele com a esposa e 4 adotadas. Então ele fala com propriedade nesse livro o que é que o indivíduo precisa ser para casar com a filha dele. É um livro bastante interessante e que fala sobre a necessidade dos pais ponderarem sobre essas orientações fundamentais na hora do casamento dos seus filhos. Enfim, eu não vou falar sobre esses detalhes aqui, mas eu quero recomendar, e fica aqui esses 2 apelos. Aos solteiros, cuidado com a escolha. Aos pais, instruam seus filhos.
Porque o que está em jogo, repito, não é a felicidade do casal apenas, mas é a causa do evangelho. Jeorão fez a escolha errada. Casou com uma mulher ímpia e, ao invés dele exercer influência sobre ela, na verdade foi ela que exerceu influência sobre ele. Segundo erro que ele cometeu, nós vamos chamar de a corrupção. A corrupção da família. A falta de afeição dentro do próprio lar. Se você observar, o verso 4 diz assim: E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou a todos seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Então veja qual é o cenário. Assim que Josafá morreu, e ele então assume a regência, ele assume o trono, assim que ele se fortalece no poder, ele trata de fazer duas coisas: matar os irmãos e matar os príncipes, os nobres. Isso indica que ele perdeu a afeição natural e se tornou um monstro. Ele olhou para os seus irmãos como uma ameaça, como inimigos a serem eliminados. Talvez porque os próprios irmãos reprovassem a conduta dele. Você não está seguindo os passos do nosso Pai. Você não está seguindo a lei do Senhor. Então, ou até por conta de uma suposta ameaça, porque homens inseguros sempre se sentem ameaçados, ele então mata os irmãos à espada, e o texto diz que ele mata os nobres, ou seja, aqueles homens que poderiam, em alguma medida, influenciar um levante contra as atitudes despóticas do rei Jeorão. Então, qual é o ponto aqui? A atitude de matar os próprios irmãos revela um nível de crueldade, de perversidade, de corrupção do coração desse rei que subiu ao trono aos 32 anos de idade. Bem, ele estava disposto a fazer qualquer coisa, passar por cima de tudo e de todos para prevalecer a sua vontade, seus interesses. Então, ao matar os irmãos, ele está indicando, revelando que ele não tinha temor a Deus. É um indivíduo que se torna bestial, um monstro, um assassino da própria família. Ele é um exemplo clássico de uma pessoa que se afasta de Deus. Quando nós lemos notícias de perversidades, de atrocidades, a história está repleta delas, de genocídios, de famílias inteiras, grupos étnicos inteiros, nações inteiras. Como é que isso pode ter acontecido? Você pega, por exemplo, o genocídio em Ruanda, né, em 1994, 100 mil pessoas, esse é o número, 100 mil pessoas mortas no espaço de um pouco mais de um mês. 2 grupos étnicos em Ruanda lutando, matando um ao outro a golpes de facão e foice. Isso é uma coisa absurda. Como é que isso pode acontecer? Isso acontece porque os homens perdem a afeição porque perderam o temor a Deus. Então, a capacidade de matar alguém da própria família é um indicativo de que não tem temor a Deus. Paulo explica essa relação entre Deus, a relação do homem com Deus, a relação do homem com o próximo, dizendo o seguinte: é o melhor diagnóstico de tudo isso está lá na carta aos Romanos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. O maior sinal do juízo de Deus é Deus soltar as rédeas. E então são insensatos, desleais, aí vem a palavra-chave, sem amor pela família. Em outras versões, desafeiçoado. Há na estrutura da língua grega 4 palavras para amor. A obra de C.S. Lewis trata sobre isso, né? 4 amores. É um texto muito interessante. Uma delas é a palavra que é usada aqui. Paulo está usando a ideia de que não há afeição, é a desafeição, é a falta de caridade, a falta de compromisso com a vida. Isso é interessante, porque uma marca da sociedade que não teme a Deus é a falta de afeição. E quanto mais um homem é ímpio, mais perverso ele pode ser com o seu próximo. É uma coisa triste. Então a aplicação imediata aqui é a seguinte: ame a sua família e não permita que o seu coração perca as afeições. Nenhuma família é perfeita. Todas as famílias têm suas nódoas, algumas mais evidentes.
O cristão ele tem um compromisso diante de Deus de amar o seu próximo, e o próximo mais próximo é a sua família. Jeorão ignorou tudo isso. Infelizmente, há muita gente jogando a vida fora por conta dessa desafeição, a falta de amor à família. Muitos pecados abomináveis são resultado da falta de amor no ambiente do lar. Amarguras, ressentimentos, desafetos, conflito entre irmãos. E alguém pode não puxar o gatilho, mas muitas vezes é um assassinato no coração. A pessoa deixa de existir. É o que Jesus denunciou, os pecados do coração. Aquele que odiar o seu irmão já é assassino diante de Deus. Então observe que essa desafeição na relação é um sinal de impiedade, de falta de temor a Deus. Isso estava presente na vida desse homem, que foi de mal a pior. Ele jogou a vida fora porque violou os 2 grandes mandamentos. Não temeu a Deus, nem teve nenhuma afeição pela sua própria família. A história está repleta de casos. Para citar um deles aqui, o Joseph Stalin, um homem perverso, sem afeição, filho de uma sapateira, melhor, de um sapateiro, uma costureira, ou seja, pessoas simples, camponeses. Ele era de uma região, a Geórgia, né, que se tornou depois uma das cidades, um dos países satélites ali da União Soviética. Uma infância difícil, complicadíssima, infeliz, perdeu o pai jovem, ainda era muito jovem, uma vida com muitos problemas. Até que foi abraçado pela igreja, foi enviado ao seminário, estudou teologia por 2 anos, com o objetivo de ser um padre ortodoxo russo. Mas em algum momento ele teve contato, veja como as coisas estão conectadas, ele teve contato com um livro que estava em alta naqueles dias. O livro chama-se A Origem das Espécies, de Charles Darwin. E ele então abandona a fé, abraça todas aquelas ideias, não é, que o iluminismo deu concreção na Europa, então o suposto ateísmo. Mais à frente ele é envolvido com aquelas ideias marxistas e ele participa da Revolução, em 1917. E com a morte de Lenin, havia outras pessoas que ocupariam o cargo, a função, né, de líder da Revolução na Rússia. Mas ele tratou de matar todos eles. Trotsky, Kamenev, Bukharin, Zinoviev, eram os homens que estavam de frente. Mas Stalin providenciou matar todos eles. Se tornou extremamente cruel e perverso. Na Ucrânia, por exemplo, no espaço de 9 meses, ele matou 10 milhões de pessoas. A nossa pandemia aqui, estão falando de 600 mil mortes. Ele matou 10 milhões de pessoas de fome no espaço de 9 meses. Os ucranianos têm pavor da palavra Holodomor, morte pela fome. Impôs o grande terror. Dos 5 marechais, 3 foram assassinados. Dos 15 generais, 13. Dos 9 almirantes, sobreviveu apenas 1. Se tornou uma máquina de assassinar. Um homem que conhecia a verdade, mas optou pelo erro. Que estudou teologia por 2 anos no seminário. Morreu em 1953, hemorragia cerebral, embevecido no próprio sangue. Coisa triste. Um legítimo genocida. Esse sim, um genocida. Então, essa corrupção do coração, essa entrega à perversidade e à maldade, é um sinal que estava presente em Jeorão e que levou ele de mal a pior. Mesmo conhecendo a verdade, optou por suprimi-la e tornou um monstro. É por isso que Paulo vai dizer, na sua última carta, percebam, é a última carta do grande apóstolo Paulo. Escrevendo a Timóteo, ele diz assim, no capítulo 3, a partir do verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Paulo está retratando um tempo trevoso, um tempo marcado pela vilania. Não respeita pai nem mãe, não tem afeição pela família, passa por cima de tudo e todos, ingratos, cruéis, inimigos do bem.
Então, Paulo está retratando aqui o que na teologia chama-se doutrina da queda, fundamental para entender o mundo no qual nós vivemos. Parte dos nossos problemas como igreja evangélica é porque nós não entendemos a doutrina da queda, a doutrina do pecado. Nós não vivemos no paraíso, nós vivemos num mundo marcado pelo mal, a presença do mal. E as coisas não estão no nível pior, porque a graça de Deus restringe o mal. Porque a Bíblia vai falar claramente que a corrupção é radical, ou é uma depravação da natureza humana a tal ponto do homem ter a possibilidade de fazer o que alguns chegaram a um nível como Stalin, como Hitler, por exemplo. Nós não somos tão maus quanto temos potencial para ser. Não é porque nós somos bons, inerentemente bons, é porque a graça de Deus restringe o mal que é em nós. Ou você nunca teve um ataque de fúria no trânsito, por exemplo? De onde vem esse ímpeto? As criancinhas tão lindas, tão fofinhas, na sua altivez contra o pai, contra a mãe. De onde vem isso? Vem de uma natureza que é inerentemente corrupta. Portanto, como disse Jesus, é necessário nascer de novo. É necessário uma nova natureza. O Evangelho moldando a nossa vida. Somos totalmente corruptos, porque de uma maneira ou de outra, o pecado contamina tudo que pensamos, desejamos, fazemos. Portanto, nunca tememos a Deus da maneira como deveríamos, nunca o amamos como deveríamos e nunca lhe obedecemos com um coração completamente puro. Jeorão e esses todos que eu ainda há pouco citei, eles chegaram num nível bem alto de perversidade e fizeram escolhas a partir dessa corrupção do próprio coração. É necessário nascer de novo, é necessário ser moldado pelo Evangelho. O que o homem precisa não é de uma campanha de conscientização. Fico às vezes impressionado com a quantidade de campanha de conscientização. Eu fico pensando, alguém precisa ser conscientizado, por exemplo, que não pode beber e dirigir? O cara não pode dirigir embriagado. Então o que ele precisa não é de mais informação. Informação ele já tem. Então perceba, parte desses movimentos de campanha de conscientização é, na verdade, uma tentativa de esconder a realidade. O problema do homem não é falta de informação, é a falta de transformação do coração. Alguém precisa ser informado que não pode agredir uma mulher? Você não pode agredir ninguém, meu amigo. É errado. Nossa vocação é amar as pessoas, não agredi-las, muito menos tirar a vida de outra pessoa. Então, o que eu estou dizendo não é necessariamente contra a campanha de conscientização, mas dizer o seguinte: como é sutil o pensamento de que o homem só tem algumas manchinhas. Se ele for bem educado, ele vai melhorar. Aí quando a gente olha para a história, homens educadíssimos, capazes de falar 3, 4, 5, 7 idiomas, ostentando o título das melhores universidades do mundo, capaz de atrocidades, e por vezes nem atrocidades nessa escala como a gente muitas vezes coloca, mas incapaz, por exemplo, de amar os filhos. Heróis do portão para fora, mas de dentro do portão para dentro de casa, homens absolutamente terríveis. Enfim, a corrupção do coração de Jeorão o levou de mal a pior. Em uma relação direta com o que eu acabei de dizer, nós vamos chamar de um afastamento de Deus, a estupidez de andar na contramão da verdade. Está relacionado à corrupção. Ele decidiu afastar de Deus, de seguir os caminhos do reino do norte, o caminho de Acabe. Isso lhe custou muito caro. E vejam como são as coisas. Deus levantou o profeta Elias, que era do norte, para enviar uma carta a Jeorão, que era do sul. Ou seja, Deus levantou um profeta que estava em outro país. É o tipo de carta que a gente pode chamar de carta do céu, mas não era um conteúdo agradável. Eu vou ler para vocês a carta que esse rapaz recebeu. Eu digo rapaz porque ele tinha 30 e poucos anos. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: tente imaginar, você recebendo uma carta. Assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai: porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai,
nos caminhos de Asa, rei de Judá. Mas andaste no caminho dos reis de Israel, fizeste prostituir a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe, também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor ferirá com um grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas fazendas. Tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia, por causa do mal. Ele recebe uma carta de condenação. É triste, mas essa é a realidade. O texto está dizendo que ele não imitou o seu pai Josafá, nem o seu avô Asa. Ele teve dois grandes exemplos. O avô era um homem notável e o pai. Mas o que é que ele fez? Quis seguir o caminho de Acabe, o caminho do reino do norte, o caminho da impiedade. Ele se afastou deliberadamente dos propósitos de Deus. Ele não apenas se desviou de Deus, mas conduziu a nação inteira a pecar contra Deus, através da idolatria. É triste ver um homem que tinha tudo para ir bem, mas foi de mal a pior. Escolhas erradas têm consequências. Todas as escolhas têm consequências. Ele cometeu a loucura de semear ventos e agora colheu tempestades, como diz o adágio. Paulo, mais à frente, falando sobre essa relação, essa lei espiritual, a lei da semeadura, diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Paulo está falando de uma relação de causa e efeito. O que é que você está plantando? Georão plantou coisas perigosas e colheu as consequências. E o que é que ele perdeu, gente? Ele perdeu o reino. Deus levantou os filisteus contra eles. E não foram os filisteus que derrubaram ele do trono, mas foi Deus através dos filisteus. Ele perdeu o trono, a vara da disciplina chegou até ele. Ele perdeu a família. O texto vai dizer que os filisteus levaram embora as mulheres, os filhos, as filhas de Jorão. O que ele mais apreciava, o círculo imediato, sua casa, lhe foi tirado. Ele perdeu a própria vida. Ele morreu aos 40 anos de idade. Reinou apenas 8 anos. Sofreu uma grave enfermidade. O texto vai dizer que seu corpo apodreceu, dores lancinantes, terríveis. Por fim, ele perdeu o mais importante, ele perdeu a própria alma. Há na Bíblia alguns exemplos de homens e mulheres que desviaram-se e viveram completamente de desacordo com a vontade de Deus. Mas, em algum momento, receberam a graça do arrependimento. Manassés, por exemplo, foi um homem terrível. Chegou a sacrificar o próprio filho no altar de Moloque. Mas na última hora, a palavra do Senhor alcançou seu coração e ele se arrependeu. Mas não é o caso de Jorão. Ele até o final manteve-se obstinado e ele perdeu, além do reino, além da família, ele perdeu a própria alma. Observe o que diz o verso 20. Era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram no reino, sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Quais são as aplicações aqui, irmãos? Eu queria oferecer aos irmãos, em linhas gerais, 3 conselhos para a gente não jogar a vida fora. Porque nós estamos vendo aqui a vida de um homem que não é um bom exemplo para nós. Um homem que fez a escolha errada, corrupção do coração em evidência, um homem que andou nos caminhos da idolatria e se perdeu completamente. Então nós não queremos imitar o exemplo dele. Então quais são os conselhos para quem não quer jogar a vida fora? A primeira delas é a seguinte: considere a brevidade da vida. Se eu tiver a dizer uma coisa a vocês, eu diria: considere a brevidade da vida. Isso ficou muito evidente para mim em uma oportunidade que eu pude ouvir um pregador que estava voltando, não é, da recuperação de um câncer no cérebro. Um jovem pregador em ascendência nos Estados Unidos, chamado Matt Chandler. Inclusive, ele, quando pregou para nós, pregou com a cabeça raspada, ainda voltando do processo, liberado naqueles dias pelos médicos a pregar. Uma das coisas que ele disse para a gente com muita propriedade ali, foi em 2011, portanto tem 10 anos.
Então, ouvi aquele pregador falando. Ele disse, uma das coisas que aquela enfermidade despertou em mim foi a consciência da mortalidade. Então, as pessoas vivem como se tivessem total gerência da vida. Então, elas cuidam do corpo, o que é natural, recomendável. Elas, então, fazem planos, que é absolutamente recomendável. Fazer planos é um sinal de que temos esperança, temos vida. Mas pouco se pensa no caráter transitório da vida. É tudo muito rápido e é tudo muito incerto. Então, Georão não pensava nessas coisas. Ele parecia que estava tudo sob controle, parecia que ele tinha gerência de tudo, parecia que nada iria fugir dos seus planos. Faltou a ele, por exemplo, ter acesso aos salmos. Os salmos têm tanta riqueza, gente. Salmo 39. Veja aqui a oração de um homem sensato, consciente da mortalidade. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo, e a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Isso não deve levar a gente ao desespero, à agonia, à ansiedade. Muito pelo contrário, quem melhor vive é quem pensa na eternidade. Isso não é fanatismo, não é escapismo. Pensamos pouco sobre a brevidade da vida e a eternidade que está diante de nós. E às vezes é necessário uma aflição, até mesmo uma tragédia nacional, para que sejamos despertados a reconhecer que a vida é um sopro, uma neblina que cedo passa. Vejam, por exemplo, agora recentemente, uma artista brasileira tão jovem morreu num acidente de avião, comoção nacional. E aí todo mundo começa a pensar, falar coisa e tal, cada um fala uma coisa. Mas o essencial não é dito. O essencial é que a vida é breve, é curta e é incerta. Então, pensar sobre isso nos coloca numa posição de equilíbrio, de maturidade, de sabedoria, para tomar decisões certas, para rever valores, prioridades, porque nós estamos todos a um passo da eternidade. E a nossa vida, como diz o salmista, ela é um sopro. Como diz Tiago, é uma neblina que cedo passa. Paul Washer disse uma coisa com muita propriedade que se aplica sempre quando somos tomados de uma forma surpreendente pela morte de alguém. Cada óbito, cada cortejo fúnebre, cada túmulo clama ao homem a deixar os cuidados fúteis deste mundo e a meditar sobre a eternidade e a preparar-se para encontrar com Deus. Então, nós só temos alguns anos, quem sabe alguns meses apenas. Então, para não jogar a vida fora, a primeira coisa é, considere que a sua vida é um sopro. Não viva como se tivesse gerência das coisas, porque senão você vai fazer escolhas equivocadas, como foi o caso de Georão. O segundo conselho, indigesto, mas necessário e verdadeiro. Abandone o pecado. Não há força mais destrutiva do que o pecado. Onde o pecado está presente, a morte também está. Viver no pecado é loucura, insensatez, razão pela qual, das 8 palavras na língua hebraica para descrever a palavra pecado, no nosso idioma, uma delas é a loucura, a insensatez, é a pessoa sem juízo. Muitos fazem pouco caso do pecado, não ponderam o perigo de estar sob a ira de Deus. Vem a palavra pecado como se fosse uma fraseologia antiga, criada, inventada pela igreja para cessear liberdades. Então, viva a sua vida. Pois nada. Pecado é não viver. E aí vão soltando as rédeas morais, éticas, vivendo como se fossem senhores de si, até que chega o dia e elas cruzam os portões da eternidade sem a justiça de Cristo. E algumas pessoas dizem, fulano descansou. Nós devemos tomar cuidado para não censurar a dor dos outros. Temos que ser bem sensíveis diante do sofrimento das pessoas. Mas só existe uma pessoa que pode descansar quando morre, aquele que está em Cristo. Fora isso, não há descanso.
Portanto, o livro de Provérbios diz: os loucos zombam do pecado. Em 2004, o livro mais vendido na Inglaterra, a Inglaterra que já foi uma potência cristã, o livro mais vendido em 2004 na Inglaterra, numa tradução livre, seria Peque para Vencer. O autor encorajando o pecado como instrumento de concreção em carreiras. Quer ser um bom vendedor, você tem que criar a arte de mentir, de ludibriar. Você quer sair desse patamar social, você tem que necessariamente adubar a sua ambição à avareza. Ele linkou 7 pecados capitais, de Evagrio Ponte, Tomás de Aquino, deu lá sua roupagem pagã e falando sobre isso. O livro vendeu bastante. Impressionante, as pessoas zombam do pecado. Uma atriz famosa, chamada Marilyn Monroe, foi evangelizada pelo pastor Billy Graham. Depois de ouvir a mensagem do evangelho, sabe o que ela disse para ele? Eu não preciso de Jesus. Uma semana depois, ela foi encontrada morta em seu apartamento por overdose de drogas. Então, assim, o pecado, ele traz o DNA da morte. Portanto, ouçam, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então precisa tomar uma decisão. Continuar no pecado, correndo o risco de morrer sem salvação, ou confessar os pecados e confiar em Cristo como Salvador. Jesus Cristo é a nossa única esperança na vida e na morte. O Catecismo de Heidelberg é um catecismo formulado por 2 jovens pastores na Alemanha, recebe o nome de Heidelberg por causa da cidade. São 52 perguntas e respostas. Foi planejado para ser um catecismo pastoral usado dominicalmente nas igrejas. E a primeira pergunta do catecismo é justamente essa, numa época em que muita gente estava morrendo. Qual é o nosso único consolo na vida e na morte? Resposta. Nosso único consolo é Jesus Cristo, nosso fiel Redentor, que morreu por nossos pecados, a fim de que vivêssemos para Ele por toda a eternidade. O consolo do cristão na vida e na morte é Cristo. Portanto, a gente precisa parar e pensar nessas coisas. Considerar a brevidade da vida, abandonar o pecado. E, por fim, viver para a glória de Cristo. Viver para a glória de Deus. A maneira mais sensata de não jogar a vida fora é lembrar o propósito maior pelo qual nós somos criados. Você foi criado por Deus e para Deus. Deus tem um plano em sua vida. Isso não é um discurso frívolo, isso é uma verdade extraordinária. Deus tem um plano para cada um de nós. E o plano de Deus não é um mistério que você precisa descobrir com muito engenho. Não, o plano de Deus está revelado nas Escrituras. E o que é viver para a glória de Deus? Parece uma coisa assim solta, né? Subjetiva. Viver para a glória de Deus é fundamentalmente conhecê-lo e satisfazer-se nele. E à medida que você conhece a Deus e satisfaz seu coração no Senhor, as demais coisas são colocadas no devido lugar. Cristo resumiu isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Quando você coloca as primeiras coisas nos primeiros lugares, no primeiro lugar, você tem as segundas e as outras. Mas quando você coloca as segundas coisas em primeiro lugar, você perde tudo. Esse é o ponto. Então, viver para a glória de Deus, saber quais são os propósitos pelos quais Deus me trouxe aqui. E não há acaso. O tempo em que você nasceu, a família, as circunstâncias, você acha que tudo foi acidental? Tudo movido pela mão da providência. Absolutamente tudo. Então, o que compete a cada um de nós é discernir os propósitos de Deus. Senhor, quais são os teus propósitos revelados na tua palavra? Discernir e abraçar a vida como um dom de Deus e viver cada dia de forma sensata, prudente, alegando-se no Evangelho, recebendo graça para viver naqueles momentos de adversidade. Deixa eu encerrar contando a vocês a história de uma mulher que me impressiona muito. Eu comecei falando sobre o monarca Dom Pedro II e eu quero terminar falando sobre a condessa de Honiton. Seu nome, Celina Shirley. Uma das mulheres mais importantes para a pregação do Evangelho no século XVII. Ela era filha do conde de Ferrara, uma mulher, portanto, que nasce no ambiente da aristocracia. Ela se casa com um homem chamado Teófilos, que
foi o 9º conde de Honiton, na Inglaterra. E ela fica viúva aos 39 anos de idade. O marido dela sofre de uma enfermidade e vem a óbito. E ela também tinha uma saúde muito frágil. Mas em algum momento, no contexto do seu casamento, ela foi alcançada pelo Evangelho. Lembre-se, na Europa, naqueles dias, todo mundo nascia supostamente cristão. Mas ela teve encontro com Cristo. E ali, naqueles momentos de adversidade, lutando com a sua frágil enfermidade, ela buscou discernir os propósitos de Deus. Ela entendeu essa ideia de viver para a glória de Deus. Então, ela colocou-se nas mãos do Senhor para fazer aquilo que era a vontade de Deus para a vida dela. E Deus a sustentou. Observe, ela viveu até os 84 anos de idade. Ela não voltou mais a casar, se dedicou totalmente à causa do Evangelho. De que maneira? Ela bem pensou: as influências que eu tenho, os recursos que eu tenho, as habilidades que Deus me deu, eu preciso empregar tudo isso para um fim maior. Não é ficar nesse castelo vivendo como uma condessa, encastelar literalmente naquela vida nababesca. Tem que usar esse recurso para a glória de Deus. E ela então patrocinou na Inglaterra a formação de várias igrejas, investiu nos estudos de vários pregadores, ela sustentou boa parte das viagens dos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, as viagens missionárias do grande pregador George Whitefield. Ela foi uma mulher notável. E aos 84 anos de idade, quando ela faleceu, ela disse uma coisa que, infelizmente, Jeorão não podia dizer ao morrer: meu labor está concluído, nada mais tenho a fazer, senão voltar para a casa do meu pai. Ou seja, alguém que viveu para a glória de Deus e na hora da partida disse: eu cumpri o propósito pelo qual Deus me trouxe a este mundo. Eu não desperdicei a vida, não joguei ela fora. É triste ver como as pessoas, eu estou dizendo isso aos irmãos porque esse é um perigo que nos rodeia, mesmo nós sendo cristãos, de desperdiçar as oportunidades, chegar na última hora, lamentar a idade que não temos mais, a saúde que não temos mais. Não é amanhã, é hoje o dia de você empregar suas energias, seu tempo, suas habilidades, seus recursos naquilo que é maior. Uma coisa não exclui a outra. Você precisa ser uma pessoa responsável diante dos desafios, como pai, como mãe, como filho, como patrão, como empregado, como profissional. Mas tudo deve girar em torno dessa temática central. Quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Essa deve ser a nossa vocação. E assim, nós não cometeremos os erros de Jeorão, não jogaremos a nossa vida fora. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Ó Senhor, é com temor e tremor que nós nos dirigimos a Ti, clamando por misericórdia. Porque a vida de fato é breve, curta, incerta. Nós não temos nenhuma gerência sobre nós mesmos. É por isso que nós nos dirigimos a Ti, colocamos-nos diante do Senhor, pedindo graça e misericórdia, para não desperdiçar este dom precioso que é a vida que o Senhor mesmo nos deu. Há exemplos que não devem ser imitados. Jeorão é um deles. Um homem que, a despeito de todas as oportunidades que teve, jogou todas elas fora, viveu de maneira tão perversa e ímpia. Não permita, Senhor, que incorramos nesses erros. Tem misericórdia de nós. Nós não queremos jogar a vida fora. Te louvamos porque a graça de Jesus Cristo resplandeceu sobre nós. O Senhor nos encontrou. O Senhor nos deu nova vida. No tempo que nos resta deste lado da existência, ajuda-nos a viver de maneira sensata, sóbria, sábia, a empregar os nossos dias para a glória do Teu nome. O Senhor tem dado a nós todos, em algum grau, em alguma medida, dons, talentos, oportunidades, recursos. Ajuda-nos a discernir os Teus propósitos, para quando a nossa hora chegar, quando cruzarmos os portões da eternidade, não atravessemos de mãos vazias, mas com os frutos de uma vida que foi
vivida de modo que o teu nome foi glorificado. Abençoa esta igreja, plantada aqui por tua providência, que tem tantos desafios. Sobretudo, ser luz nesta região tão carente da tua graça. Abençoa as famílias aqui representadas. Eu oro pelos solteiros entre nós, peço que o Senhor lhes dê graça para discernir os seus propósitos. Eu oro pelos casamentos aqui, Senhor, para que haja vida plena e abundante, que o Evangelho faça diferença na vida das famílias aqui representadas. Eu oro para que haja um avivamento no nosso meio, de modo que as nossas prioridades sejam reordenadas à luz do Evangelho. Oro para que nenhum de nós seja reputado como tolo, mas que sejamos sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, e focando os nossos olhos naquilo que é eterno. Ó Senhor, te louvamos por tua palavra que nunca volta vazia. Tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Portanto, ajuda-nos a colocar em prática essas verdades. Perdoa os nossos pecados e sustenta a nossa fé em Jesus Cristo, aquele que nos salvou e prometeu estar conosco todos os dias, até o último dia. Em nome dele. Amém. Quero convidá-los a ficar em pé. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser.